Salve Maria! Dia 5 de fevereiro de 2021, da quarta semana do Tempo Comum, hoje é sexta-feira, né? E o Evangelho encontra-se em São Marcos, no capítulo 6, nos versículos do 14 ao 29. Celebramos a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Do Evangelho segundo Marcos, naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu-a à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós nos deparamos com esta realidade. Alguns, naquele tempo, não entendiam a dinâmica do Cristo, do Filho de Deus, de Jesus, E um deles era o rei Herodes. E então, pensavam que João Batista tinha ressuscitado, que Elias tinha ressuscitado, era algum dos profetas, que falava na pessoa de Cristo. Mas nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o ungido, o Messias. Mas aí o Evangelho vai trazer para nós o relato de como Herodes mandou matar João Batista. E vem toda a trama que envolve Herodíades, que era mulher do irmão de Herodes, chamado Filipe. Herodes pegou a mulher do esposo como sua esposa, imagine. Que confusão desgraçada, E claro, com certeza portadora não de bênção, mas de algo que não é abençoado, Roubar a esposa de alguém nunca traz uma bênção, É interessante que às vezes até a gente ouve falar, às vezes uma mulher, um homem diz: eu encontrei a minha alma gêmea. Mas se a alma gêmea era casada, você destruiu um casamento. E não venha dizer que foi Deus que te ajudou, foi o diabo que te ajudou a destruir um matrimônio. Por mais que o matrimônio realmente selado na igreja estivesse em crise, quem é você para acabar de destruir? Então, nunca causar separação de alguém vai ser por causa de uma bênção de Deus. Deus não pactua com o pecado, com a morte, com a destruição do sacramento do matrimônio dentro de uma família. Então, atenção sobre estas realidades. E então, a filha de Herodíades dança, faz um belo espetáculo. E claro, enche os olhos daqueles que já estavam provavelmente embriagados, do vinho da celebração, da festa que estava acontecendo. E claro, nós entendemos o que aconteceu, ouvimos na proclamação do Evangelho. E Herodes, mesmo embaraçado, tinha feito um juramento e manda que tragam a cabeça de João.
Veja que dor, que pena. Mas completa-se um ciclo, não é? A vida de João, que foi anunciar o Cristo, que foi dar a sua vida por Jesus também, não é? Era necessário que o Cristo crescesse e que João diminuísse. João Batista já sabia desta realidade. Ele era aquele que o caniço agitado no deserto. João Batista era aquele que foi enviado por Deus para preparar os caminhos para o Cristo. E Jesus já estava iniciando a sua vida pública e João estava se retirando. Claro, uma morte drástica, uma morte terrível, mas que com certeza cheia de uma espiritualidade, de saber. A missão foi concluída, não é? João Batista sabia, não é, que o seu ciclo tinha chegado ao fim. E então, com certeza, não é, vivenciar esta experiência do martírio, não é? As pessoas, os cristãos católicos que assumiram com força, com fé, não é, a sua fé, entregam-se completamente nas mãos do Senhor até derramarem o seu sangue como o próprio Cristo, no redentor sacrifício de Jesus na cruz. Claro que os mártires, aqueles que morreram derramando o seu sangue, não nos redimiram, mas eles seguiram o exemplo de Jesus e também eles derramaram o seu sangue. Celebrando, não é, esta memória de Santa Águeda, que é virgem e mártir, não é, nós nos deparamos, né, com esta realidade de uma mulher de coragem, uma mulher de fé, que não se entrega a qualquer realidade que não ser o seu Deus, Senhor e Salvador. Né? Lembremos, ela era da Itália, da região da Sicília, né? Suas riquezas e belezas chamavam a atenção do cônsul romano, na época, Quinciano, e pediu Águeda em casamento, mas não podia aceitar o seu pedido, pois ela já havia se consagrado ao seu esposo, a Cristo. E claro, o cônsul, sendo uma autoridade, né, não quis, né, permitir tal coisa e recorre aos oficiais, né, tentando realmente, né, conseguir, né, casar-se com Águeda de qualquer forma. Mas Águeda continuava firme no seu propósito. Então, Quinciano não se deu por vencido e passou a ameaçar a jovem, dado que as ameaças não surtiram efeito, desejando ela partir para a ação. Em obediência ao decreto do imperador Décio, mandou prendê-la e levá-la a Catânia. No tribunal, não renegou a sua fé. Duramente torturada, não resistiu e faleceu. Seu martírio aconteceu em torno do ano 250. Então a gente percebe, né, a dor, a força do Espírito Santo de Deus, a têmpora dos mártires, né? Ou seja, esta ação tão forte de Deus que faz com que os cristãos não reneguem a sua fé, mas que vivam plenamente unidos a Cristo. E claro, podemos ler, como nos diz a liturgia da antífona da missa de hoje: esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com a sua lâmpada acesa. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Águeda, mártir, e São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.